O meu nome é Afonso Melara e depois de um mês a viver uma vida de normal e de turista por Bali, na Indonésia, decidi embarcar numa aventura à boleia até Timor-Leste. Comecei na ilha de Lombok, seguida de Sumbawa, depois da longa ilha de Flores e por fim lá cheguei ao Timor Indonésio. Vá-se lá saber porquê Deus quis que eu viesse aqui parar, ao Ekusi, região administrativa especial e enclave de Timor-Leste, com 64 mil habitantes, tendo Pant Makassar como sua capital e o português e o Tetum como línguas oficiais. Assim sendo, Hoe significa água e Kuse, pote, como se fosse um pote que contém água. Não é difícil de imaginar, porque este território está rodeado da Indonésia e com os olhos de saudade e esperança postos no mar de Savu, onde os portugueses embarcaram no ano 1500. Um país jovem e com uma história bastante sofrida. Timor-Leste esteve durante muitos anos sob a administração portuguesa e quando finalmente lhe foi concedida a sua liberdade, os indonésios roubaram-na, como uma ocupação sangrenta e que durou mais de 20 anos. A resistência timorense teve de fugir para as suas montanhas e quem lá fosse apanhado a falar português era morto durante esse período. A restauração da independência deu-se em 2002, ano em que a Irmã Maria da Luz aqui chegou. A nossa congregação nasceu em Fátima. Tivemos uma celebração do envio no dia 14 de abril de 2002 e no dia 19 partimos para Timor. Dia 25 de abril chegámos aqui ao enclave do Ekusi e aqui ficámos até hoje. Posso lhe dizer que encontramos o Ekusi em cinzas. Pela Indonésia as coisas estavam queimadas, portanto o Ekusi estava em cinzas. A nossa missão era uma missão aberta. Nós sabíamos que vínhamos e que por força do nosso carisma vínhamos para os mais pobres. Uma confiança grande na Divina Providência e serviço misericordioso aos mais pobres. Isso é que estava claro para nós. Agora, a missão nós fomos descobrindo dia a dia, aquilo que a Divina Providência nos pedia que fizéssemos. Mas quando nós chegámos isto era apenas mato, palmeiras e mato. E de maneira que estava tudo, a terra muito abatida, muito só mato e só palmeiras. E nós, lembro-me, o primeiro ano, que tínhamos um senhor que falava português e nos ajudava. Ele disse, agora já chove, precisa semear o milho, E nós dissemos, então como é, temos que chamar, mas a terra é muito grande, temos que chamar um trator. E ele disse, madre, não precisa chamar trator. Então como é que vamos cavar a terra? Hoje então ele chamou um grupo de pessoas e todos numa manhã, um grupo de pessoas aqui da aldeia, todos com um pau na mão, traziam o milho, porque nós na altura ainda não tínhamos semente, e com um pau na mão faziam um buraco na terra e punham 2, 3 bagos de milho, davam 2 passos em frente mais e semearam-nos esta terra toda de milho. E nós ficámos assim, então, mas aqui não lavram a terra? Então, nesse ano, eu nunca tinha visto milho tão grande. O milho era muito alto, muito grande, com 2 a 3 espigas algum dele. Os primeiros dias podemos dizer que houve assim um certo choque cultural, um choque de carência, de pobreza, daquilo que nós vimos nesta realidade. Não havia luz, não havia água, a água era retirada de um poço. Nós víamos o povo como não tinha habitação, não tinha casas. E o primeiro trabalho que nós fizemos foi um estudo de campo. Foi visitar as comunidades, os bairros da estação missionária, para vermos quais eram as necessidades e por onde íamos direcionar a nossa ação missionária. O primeiro projeto que nos vieram pedir e que foi apresentado pelo chefe da aldeia, o Sr. Gaspar, era campo de jogos para os jovens. Os jovens estavam muito desocupados e não havia ocupação para eles. Então nós fizemos um projeto para o campo de jogos, basquetebol e voleibol, porque já existia aqui um campo de futebol. Posso lhe dizer também que um segundo projeto foi uma casa para o enclave. Nós víamos que as pessoas precisavam muito de uma habitação e as pessoas viviam numa situação de pobreza muito grande. Mas logo no início e antes de nós virmos para a nossa residência, nós ajudámos 2 famílias a ter, portanto, uma casa com dignidade. As casas que nós fazíamos eram casas com 3 quartos e uma pequena sala. Era compartimentalizar o espaço
de maneira que houvesse um quarto para o casal, um quarto para os filhos, um quarto para as filhas e uma pequena sala. No início, quando nós viemos, eram muitas as pessoas que procuravam aqui medicamentos. Nós criámos, portanto, não vou dizer que era clínica, mas um espaço para atendimento dessas pessoas. Vinham pessoas das montanhas com ferimentos, com feridas, ter connosco para nós fazermos alguma coisa, para nós tratarmos. Na altura era difícil o transporte, nós encaminhávamos e dizíamos às pessoas para irem ao hospital, mas as pessoas muitas vezes diziam que o medicamento das irmãs é que era bom ou que não tinham dinheiro para ir ao hospital, para a microlete, e sempre recorriam à nossa porta. Pensava não ser capaz de tratar e eu encaminhava as pessoas para o hospital e dizia, não tem, isto eu não posso, só faz um penso e depois vai ao hospital. E depois as pessoas no outro dia estavam cá, não iam ao hospital e eu continuava a tratar e a fazer o penso e realmente conseguia tratar as pessoas e eu ficava assim, meu Deus, isto não sou eu que faço. Isto é só Deus pode fazer isto por minhas mãos, porque se fosse em Portugal era impossível eu tratar isto. Lembro-me de vários casos. Lembro-me de um caso de uma senhora que tinha 2 buracos no peito, muito fundos, que eu fiquei muito deitada, chegou ali ao centro na altura ainda não era o centro, com um pano assim todo molhado, encharcado daquelas umidades dos ferimentos, da ferida, e eu, pronto, limpei tudo o que pude, tratei tudo conforme pude, fiz de novo penso, pus uma grande compressa para apanhar, para depois derramar aqueles líquidos, voltar a apanhar, e encaminhei a senhora e disse, não precisa ir ao hospital, isto é um caso que tenho de ir ao hospital. E no outro dia a senhora estava ali, não tinha ido ao hospital, voltei outra vez a fazer o penso de novo, e a olhos vistos, começou aqueles buracos, os 2 buracos a fechar, que eu fiquei assim, meu Deus, isto é impossível, isto não era trabalho para mim, ainda por cima não sei, isto era um serviço de medicina, não era serviço para as minhas mãos, e curou. Outros casos, mãos mordidas, esfarrapadas, mordidas dos porcos, porque as pessoas, as porcas quando têm porquinhos são muito agressivas, defendem os filhos, se a pessoa vai lá mexer nos filhotes, as porcas às vezes atiram-se e aconteceu mais que uma vez chegarem aqui pessoas com as mãos mordidas dos porcos, que a gente ficava muito aflita, pronto, mas depois tratávamos. Mãos cortadas com katanas, porque as pessoas trabalham muito com a katana e depois é muito frequente as pessoas cortarem as mãos. Cortes fundos que a gente dizia, isto precisa de ser saturado, isto precisa de ir ao hospital para dar pontos. Mas as pessoas limitavam-se ao nosso tratamento e diziam sempre que, irmã, não precisa, porque o remédio das irmãs é que é bom. E então a Divina Providência encarregava-se depois de fazer o resto. Nós fazíamos o que estava ao nosso alcance. E a Divina Providência fazia o resto, daí a pouco tempo as pessoas já tinham o ferimento tratado. O nosso carro serviu de ambulância e levámos muitas pessoas ao hospital. Na altura os carros e a ambulância, o hospital também não tinha. O nosso carro é que era a ambulância aqui desta zona e que nós socorremos e tratámos muitas pessoas que tinham grandes necessidades. Nós começámos também em 2003 a fazer cursos de corte, costura, bordados para promover as jovens e as mulheres. Fizemos cursos onde participaram centenas de pessoas. Nós inserimos-nos, portanto, numa paróquia e o trabalho pastoral e missionário para nós foi muito importante. Apesar de nós não compreendermos a língua, desde o início o Parcos inseriu-nos no Conselho Pastoral e na colaboração das catequeses, preparação para o matrimónio, crismas, batismos, catequese com as crianças, grupos categoriais. E apesar de nós não sabermos, não dominarmos a língua, havia sempre alguém que nos acompanhava e que traduzia para a língua de baiqueno, o teto baiqueno, mas especificamente para o baiqueno. 2002 até 2004
nós ajudamos 27 famílias a melhorar a condição da habitação. No início, este projeto contemplava, portanto, nós darmos os materiais, as pessoas depois construíam as casas. Nessa altura, em 2002, os materiais para uma casa com metade parede de blocos e o resto de palapa custava à volta de $500. A partir de 2003, 2004, 2005, 2006, nós construímos cerca de 110 casas nestes 3 anos. Numa segunda fase, nós verificamos que entregávamos os materiais e as pessoas não avançavam a construir as casas. Então, fomos averiguar o porquê. E o porquê? As pessoas não tinham uma ferramenta para fazer uma porta, para cortar uma madeira. Não tinham um pedreiro. Então, nós procuramos, com o senhor que construiu a nossa casa, fazermos um acordo com ele de que arranjávamos um pedreiro, um carpinteiro, para fazer o trabalho técnico e as famílias ajudavam. Então, aí as casas avançaram e tínhamos a garantia e a certeza de que as casas eram construídas e que não havia desvios dos materiais. Nós fomos com este senhor, o senhor João, aqui nosso vizinho, que nos ajudou, falava um bocadinho de português e nos indicou, e ele próprio é que nos dizia: madre, aquela família ali, naquela montanha ou naquele bairro, esse precisa, mas este aqui não precisa, este tem várzea ou então este tem vacas. Quando tem vacas não precisa. O conceito de riqueza era ou ter várzea ou ter vacas. Se tem as duas coisas, ainda maior era a possibilidade económica. Este projeto foi avançando, nós dizíamos que era um projeto gota a gota. Se tivéssemos uma ajuda, ajudávamos uma família. Se não tivéssemos uma ajuda, não podíamos ajudar uma família. E um dia estávamos a construir casas na zona de Oecilo, privilegiando as pessoas com lepra. Tínhamos uma lista que foi feita pelo pároco, pelos chefes de bairro, chefes da aldeia, e dávamos prioridade às pessoas que tinham filhos pequenos. Havia um senhor que estava na lista e que era viúvo. Nós não demos prioridade porque não tínhamos também cobertura para todas as situações que eram apresentadas. Fui visitando as casas que estavam a ser construídas, esse senhor apareceu a cumprimentar-nos, muito contente, mas ao mesmo tempo de uma situação que foi chocante para mim ver, com as mãos deformadas pela lepra, com feridas ativas nos pés, nas mãos, sem falta de higiene, sem condições, e foi ver a casa desse senhor, vivia numa palhota. E o que mais chocou foi que dentro dessa mesma pequena habitação vivia também uma filha casada com 2 crianças. Nesse momento nós não tínhamos dinheiro para construir mais uma casa. Então eu disse para o construtor: o senhor na próxima semana, segunda-feira, começa a trazer materiais para construir a casa desta família. Quando cheguei a casa, partilhei com as irmãs, e uma irmã até me dizia: pois, a irmã tem o coração muito mole e compadece de todos, mas onde vamos buscar dinheiro para essa casa? Eu disse: não sei. O que eu sei é que esta família precisa, e sei que Deus é a divina providência. Na semana seguinte, fui a dele e fui falar com o gerente do banco, por causa de uns assuntos da conta. E fiquei surpreendida que o senhor gerente perguntou: a irmã está no ECUSI? Eu disse: sim, estamos no ECUSI. As irmãs que precisam de ajuda? Eu disse: precisamos de ajuda muita. Mas precisa o quê? Mas o senhor quer ajudar? Quer mesmo ajudar? E ele disse: queremos ajudar. Então o senhor que ajude para construir uma casa para uma família com lepra. Quanto é que custa a casa? Nessa altura, $2.500. E o gerente do banco, BNU, disse: irmã, exponha-me isso por escrito, e nós financiamos essa construção. Eu fui assim, saí do banco, telefonei para as irmãs e disse: nós já temos
Já temos dinheiro para construir a casa desde a família. Deixe-me dizer uma coisa, o nosso cofundador dizia, nós temos de pôr Deus à prova. Quando pomos Deus à prova, Deus responde. E a Divina Providência e vê tudo a nosso favor e a favor dos pobres. E por isso, quando nós decidimos ajudar os outros, é porque Deus nos toca o coração para ajudarmos. E Deus vem ao nosso encontro com aquilo que é necessário. São muitas as situações, muitos os casos. Posso-lhe contar assim um caso relacionado com os jovens, com as crianças que nós começamos a apoiar e com os jovens do centro. Nós começámos a apoiar crianças órfãos em 2003 e estas crianças não tinham futuro, mas víamos que haviam miúdos com talento, com capacidade. Motivávamos para a escola, para aprenderem, para continuar a escola. E havia um miúdo que dizia, irmã, eu não preciso continuar mais a escola, eu vou para a várzea, vou trabalhar na várzea. Eu já sei fazer os canteiros, já sei plantar o nele, eu não preciso mais de escola. Fomos incentivando e fomos motivando, foi preciso semear sonhos e motivações nessas crianças. Ele continuou, portanto, escola, mas tu podes estudar, ir mais para a frente. Não, irmã, isso é para os filhos dos professores, para os filhos dos ministros. A minha mãe é viúva. Essa criança hoje está formada e fez um curso de contabilidade em Portugal e está a servir a nação de Timor. Por vezes é necessário semear sonhos e motivações naqueles que não têm vez nem têm voz. São casos que nos tocam, por aqui passa a nossa missão. Vários de crianças e jovens que hoje são formados nesta área, sobretudo missão das irmãs. Já ajudaram, alguns já cresceram e encontram trabalhos e religiosos também já temos, graças a Deus. Vários são professores e que foram crianças do centro, também alguns, os nossos funcionários atualmente, foram meninos do centro. Eu sou a antiga aluna do centro e agora trabalhei com as irmãs no centro. Nós recebemos as crianças a partir do primeiro ano. Eles vão para a escola normal e depois são inscritos e vêm para o centro. O centro é um ATL, mas é muito mais do que um ATL. Procuramos servir uma refeição equilibrada, com qualidade. Têm refeição do almoço e têm merenda. Os que vêm da parte da manhã e os que vêm da parte da tarde. Têm sempre 2 refeições completas durante o dia. Procuramos que estas crianças, para poderem desenvolver as capacidades, tenham também uma alimentação sadia e equilibrada. O centro fornece-lhes apoio na área escolar e atividades lúdico-pedagógicas diversas, apoio também na área do português e do teto, que são as 2 línguas nacionais de Timor, na matemática, atividades lúdico-pedagógicas, visualização de filmes e atividades desportivas, várias atividades que compõem o plano semanal e o plano de atividades que é traçado anualmente. O ATL do centro vem 2 grupos. Parte da manhã vem estudos, trabalhos e depois o almoço vão para a escola. A parte da tarde sai da escola, vem aqui o almoço e depois atividades e depois regressa, lá merenda e regressam a casa. Penso que o centro é muito importante também para as crianças a nível de estudo e desenvolvimento, a capacidade dessas crianças. Foi muito útil para estas crianças que a maioria são beneficiados e são ajudados e estão a crescer. Todas as crianças frequentam a escola normal, mas há crianças que vêm para o nosso centro, que frequentam a escola normal, que estão no 4º ano ou no 5º ano, e que nós fazemos o despiste nos grupos, desde o 1º até o 12º ano, nós temos 12 grupos e temos monitores que acompanham estes grupos, e há crianças que nós notamos às vezes no 4º ano, 5º ano, que não sabem ler. Então, pegamos nessas crianças todas, juntamos, fazemos uma turma, para que alguém se dedique, um monitor se dedique mais especificamente a elas e para que consigam ultrapassar essa dificuldade
da leitura e da aprendizagem. Para eles é mais difícil falar, a dificuldade maior é em falar. Escrever, também escrevem com muitos erros, com muita dificuldade, mas falar tem mais dificuldade pelo facto de, até aqui, ser o baiqueno, que a língua, ou pelo menos o dialeto daqui desta zona do Ecus, é o baiqueno. E em geral toda a gente fala baiqueno. E as crianças em casa, com os familiares, é a língua que usam, então têm muita dificuldade em aprender o português. Quando as nossas crianças estavam aqui na escola de Padiai, na escola de Nuapai, era próximo, era perto. Mas a partir do momento em que eles começaram a ter que se deslocar para o centro do Ecus e para a escola de Palábano, para a escola de Santo António, tornava-se distante, uns 13 quilómetros. E as famílias eram pobres para usarem o transporte público. Então nós conseguimos a aquisição de um beijo, de uma carrinha, para fazer o transporte das crianças. São as crianças do nosso centro que vão para as escolas do centro do Ecus, a escola CAF, Santo António, Palábano, e vão para a escola, vêm para o centro, vão para a escola, vêm para o centro, e assim se faz, portanto, este transporte escolar. Ora bem, a sala de informática, os computadores, começou em 2008. Depois de nós termos um protocolo com a cooperação portuguesa, que foi celebrado em 2006, foi possível melhorar as condições e foi possível também nós criarmos uma sala de informática, termos meios para comprar computadores e para fazer cursos abertos à comunidade. Foram muitas pessoas, centenas de pessoas da comunidade e jovens do centro que fizeram os cursos de informática. Olha, isso para nós é um prazer imenso, é uma alegria enorme sentirmos que ajudamos crianças, por exemplo. Vou contar o caso de um menino que começou a escola aqui em Padiai aos 10 anos, porque um primo decidiu apoiar a pagar as propinas, que era $1,50 por mês, na escola católica. E o professor, o diretor da escola, pediu para vir para o centro o menino para o 5º ano, que ia desistir da escola porque a família não podia pagar as propinas. A irmã Natália veio comigo e disse: irmã, o professor pediu para o menino que tem 14 anos vir começar no centro para o 5º ano. E eu disse: irmã, é uma criança que tem 14 anos, vai juntar-se com as crianças pequeninas para o 5º ano, ele já é muito grande, vamos pensar no assunto. A irmã foi para o centro e depois volta e diz: irmã, o menino já está no centro, e agora o que é que a gente faz? Eu disse: olha, já está no centro, deixa-se ficar. Esse menino continuou, terminou a escolaridade obrigatória, 12º ano, concorreu, entrou para a universidade e hoje está no Brasil com bolsa de estudo a fazer engenharia informática. Este jovem começou na escola aos 10 anos, não aos 7, mas aos 10. Entretanto, também os irmãos, que também não tinham escola, nem estavam destinados a fazer escolaridade, vieram para o centro, um deles está na universidade, já no 2º ano, e a outra também entrou este ano para a universidade. Meninos de montanha que não tinham vez ou não tinham voz. É a parte mais aldeia, afasta do centro, então 2 partes que nós escolhemos longe da população, a escola também longe, então 2 lugares que nós fizemos essas atividades, Baqui e Bihala. Baqui na terça, Bihala na quinta-feira, nestes bairros. A escola começa com as crianças do 1º ano até 6º ano. Nesta atividade ambulante dos tempos livres, atividades de tempos livres, fazemos um convívio com as crianças, a nível português, teto, catequese e também a música com gesto e dançamos.
Depois apoiamos também, depois damos o lanche para as crianças, cada uma das crianças, e depois terminamos. Eu gosto muito de lanche, mais cativante, porque a gente, além de atividades, damos um lanchezinho que elas gostam muito. A maioria gosta. Alguns vêm até trazer os irmãos mais pequeninos por causa de lanche. Espalhar mais o carisma das irmãs franciscanas da Divina Providência, não apenas no centro, mas também envolvidos também aquelas partes que mais necessitadas, para que elas sentem também a nossa presença, não só no centro, mas também em outros bairros que precisam. A alfaiataria, posso dizer que iniciou a gênese começou em 2003. Quando nós mudámos para esta casa, para a nossa residência, nós tínhamos feito um projeto que foi apoiado pela CIA canadiana para formação profissional, cursos de corte, costura, bordados. Foram já cerca de mais de 500 pessoas que fizeram a formação de profissional, cursos de corte e costura e bordados. Mas depois tratava-se de ir um bocadinho mais longe e a alfaiataria surgiu para a criação do próprio emprego de um grupo, inicialmente de 16 mulheres, depois 12, depois 11, presentemente 9. Trata-se de criar o próprio emprego de um grupo de senhoras que não tinham outras possibilidades de outros trabalhos, de outros empregos. Eu sou a Florinda, trabalho na alfaiataria 10 anos para ajudar a sobrinha e família. Olha, como dizia a amada Teresa de Calcutá, o que fazemos é uma gota de água no oceano. Mas se nós fizermos uma gota de água, o oceano faz a diferença no conjunto do mundo. O cabeleireiro surgiu por quê? Porque tivemos uma senhora, um casal, voluntários que vieram aqui a Timor 6 meses. Então, a Arlénia era cabeleireira. E como era cabeleireira, ela disse, irmã, nós podíamos fazer aqui, dar um curso de cabeleireiro. Ela iniciou o curso de cabeleireiro, estiveram 11 pessoas na aprendizagem e depois montou-se o salão de cabeleireiro para também a criação de mais um posto de trabalho. Neste momento, graças a Deus, nós temos irmãs timorenses em todas as nossas comunidades e temos um grupo de jovens em caminhada de formação. O trabalho vocacional é muito importante para o futuro da congregação. A aspirante é a primeira etapa, não é? Primeira etapa sempre encontrei as dificuldades, sempre encontrei as coisas novas. Com a ajuda das irmãs, sempre ajudaram, sempre acompanham, porque este caminho é muito difícil, porque este caminho é caminho de Jesus, então é muito difícil. Por isso eu muito agradeço e também eu sinto contente porque conheço este convento e conheço as irmãs franciscanas da Divina Providência. E esta caminhada também eu sinto muito contente e eu quero continuar sempre para frente. Agradeço também pela oração das irmãs que sempre acompanham. Obrigada. E agradecer muito para as irmãs que ajudaram a mim nesta comunidade, principal nas minhas formações, que todos os dias elas acompanharam e ajudaram-me, motivar, e neste momento como aspirante e procurar sempre para fazer a frente. Cristo vivente, aleluia, Cristo vivente, oh, que maravilha é que Cristo vivente. Através do testemunho das irmãs que foram à minha escola, a sua testemunho de alegria, de evangelizar aos pobres, evangelizar o Evangelho do Senhor para os pobres. Isso me tocar e saímos da escola. Perguntei à minha professora como que para ser irmã como estas irmãs. A professora disse-me que é muito longo porque tu ainda está na primária, escola primária. Um projeto que também foi apoiado pela sociedade civil, Gabinete do Primeiro-Ministro, foi a construção
da cozinha e do refeitório em 2014. Isto foi muito importante porque veio melhorar muito as condições de vida das crianças. Nós aqui procuramos dar este alimento porque assim, há muitas crianças que o que comem aqui geralmente em casa não comem, né? Então olhamos para a realidade das crianças e até muitos às vezes chegam aqui e partilham que ainda não comeu nada todo dia, logo de manhã, até não jantam e chegam aqui, esperam para o almoço. A subnutrição, sim, é um problema ainda em Timor. E subnutrição talvez mais também pela qualidade de alimentação, porque a alimentação difere pouco, muito à base, portanto, do arroz, uma hortaliça quando há, mas não é diversificada. A subnutrição ainda continua a ser um problema. Há meninos que vêm aqui, maioria almoçam e lancham e depois chegam a casa, talvez já não jantam. Maioria. Porque o que eles disseram, que eles vêm no centro e comem e depois chegam a casa já não comem. Então de manhã vem aqui, irmã, preciso de comer. Depois do trabalho ou estudo, eles também querem de comer. Porque eles só comem o almoço e a merenda dá para a noite. E sobretudo ensinarmos as crianças também a comer à mesa, com faca, com garfo, prepará-las para o futuro. O centro tem uma função educativa. Tudo aquilo que se faz a partir da entrada dos portões do centro é um centro comunitário com uma função educativa. Nós trabalhamos num projeto de luta contra a pobreza. E na luta contra a pobreza, nós privilegiamos uma alimentação de qualidade às crianças, com o arroz, que é a base da alimentação, com carne, peixe, o tempo, o tarro, ovos, uma alimentação diversificada, mas uma alimentação também de qualidade. Introduzimos também o pão nas merendas, mas quando há cortes orçamentais, quando o orçamento não chega a nível da verba da alimentação, é um dos nossos pedidos quase insistente. Por favor, cortem noutras coisas, mas não cortem na alimentação das crianças, porque nós tivemos a base da alimentação, dos custos por criança para almoço e merenda, este ano de 2023, dado o aumento do custo de vida, nós colocamos 0,95 cêntimos para 2 refeições para cada criança. Portanto, merenda, almoço e merenda, 95 cêntimos. Isto é quase o mínimo. Nós não podemos descer abaixo disto. O orçamento deste ano ainda não está aprovado. Mas quando há cortes orçamentais e nós temos de reduzir a alimentação das crianças, ou temos de procurar meios por outro lado, ou temos de reduzir na qualidade, esse é o grande desafio que nós enfrentamos. Porque achamos que as crianças têm o direito a uma alimentação sadia e equilibrada para poderem crescer, para poderem desenvolver aptidões cognitivas. Pronto, há muita maneira de ajudar. Através do apadrinhamento de crianças, através de ofertas esporádicas, mas especificamente o apadrinhamento de crianças, ajudando, contribuindo, que às vezes no apadrinhamento a gente vai suprir algumas carências que não são satisfeitas pela via, portanto, de um acordo de cooperação. Portanto, nós vamos deixar o e-mail do centro, o Facebook do centro. Podem também as pessoas consultar o Facebook do Centro Social Nossa Senhora de Fátima, Padiai, e ver aquilo que se faz, aquilo que se desenvolve. Podem apoiar, podemos deixar um número de conta bancária, podemos deixar, portanto, e-mail, contacto. As coisas multiplicam-se nas nossas mãos. Podemos dizer que é como a multiplicação dos pães. Nós conseguimos fazer muito com pouco. E fica também o desafio, quem quiser visitar Timor e quiser vir ao enclave do Becusi, porque muita gente vem a Dili e a Timor, mas poucos chegam ao Becusi. Fica o desafio, quem quiser até fazer um voluntariado junto destas crianças e jovens, sejam bem-vindos, bem-ajam.
olha, tantas pessoas que queria agradecer neste momento, deixando realmente um sentido profundo de gratidão, de reconhecimento pela nossa e vossa missão em conjunto que fizemos acontecer e vamos fazendo acontecer neste enclave do Eclusi. Nós aqui somos um bocadinho de Portugal. Qualquer pessoa que ajuda esta missão está-se revendo numa continuidade da ligação, quase podemos dizer, do cordão umbilical que liga Timor a Portugal. Nós somos irmãos. E um grande abraço para todos. Muito obrigada de todo o coração. Foi uma das melhores alegrias e experiências que eu tive na minha vida. A Timor não se diz adeus. Leva-se no coração. Só isto. A Timor nunca se diz adeus.